espírito, se você não tem uma alegria permanente, uma alegria radiante, se você não é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa animada, se você não tem paixão pela vida, existe alguma coisa errada, porque esse é o seu estado normal, o seu estado natural. Então vamos lá. O que eu quero que você entenda? Isso foi só uma introdução para esquentar as turbinas, estava esperando o pessoal chegar. Vamos dar continuidade ao que nós vimos ontem à noite, tá? O que nós vimos ontem à noite? Ontem à noite nós falamos o seguinte, eu fiz esse desenho engraçado que foi a primeira vez que eu fiz ele e eu não tinha nem planejado. E eu gostei desse desenho, preste bem atenção que isso aqui é o que vai te salvar, tá? A sua vida. Se você não entender isso aqui, você vai perder a sua vida. Você vai perder a vida, literalmente. Então o que você tem que entender? Você tem que entender que você, e isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Se você não participou da aula de ontem de noite, talvez vai ficar um pouco confuso. Existe Deus, que não é um ser humano, que é espírito, segundo Jesus, Deus é espírito. E você, como é seu nome? Como é seu nome? Você, coloque seu nome aí, você é um sopro desse espírito. E Deus é vida. Então você é um sopro divino. O que é esse sopro divino? Isso você precisa entender, tá? O que é esse sopro divino? Esse sopro divino, ele existe dentro de você. Só que o sopro, ele não se separa de quem assoprou. Então o que acontece? Nós vimos lá quando nós falamos sobre quem é você, nós falamos que você é uma manifestação divina que se manifestou na experiência humana para realizar um propósito. O que nos faz a imagem e semelhança de Deus? Vocês já pensaram sobre isso? Porque a gente fala essas coisas, a gente diz essas coisas, mas a gente nunca para pensar verdadeiramente sobre isso. É muito fácil você, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Vocês acreditam que eu passei 5 anos meditando sobre isso, para tentar entender isso? Mas não só meditando, eu tinha insights, e esses insights eu pegava e eu escrevia esses insights, e um dos insights que eu tive foi o seguinte: quais são os atributos de Deus para ser Deus? E aí eu fui colocando todos os atributos. A conclusão que eu cheguei, e isso é essencial para você ter uma vida plena, para você ser uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, uma pessoa feliz, uma pessoa que vive, como diria Jesus, uma pessoa que tem vida e que tem vida em abundância. Você precisa entender isso. O que nos faz a imagem e semelhança de Deus não é o corpo físico. Porque o corpo físico, você sabe que daqui a 100 anos, no máximo, provavelmente, ele vai ter se decomposto. Então, Deus tem que ser uma coisa eterna. Aquilo que existe em nós e que nos faz a imagem e semelhança de Deus, ela tem que ser uma coisa eterna, ela também precisa ser uma coisa única. E ela também tem que nos dar a liberdade total, porque se nós não formos livres, não podemos ser a imagem e semelhança de Deus, porque aí Deus não seria livre. Então o que acontece? Preste bem atenção que isso é extremamente importante. Talvez você nunca tenha ouvido isso.
que te faz ser a imagem e semelhança de Deus é uma única coisa. Você tem uma coisa que te faz a imagem e semelhança de Deus. E o que seria isso? Quando você fala de Deus, como você se refere a Deus, como nós nos referimos a Deus? Como Criador. O Criador. Se você analisar, você é a única espécie, eu e você, os humanos, nós somos a única espécie, você é a única espécie que tem o dom de criar. Nenhuma outra espécie é capaz de criar. E também nenhuma outra espécie se autodenomina a imagem e semelhança de Deus. Então Deus é o Criador, você é Criador. Isso nos faz a imagem e semelhança de Deus. E você, para ser um Criador à imagem e semelhança de Deus, você precisa ser livre para criar aquilo que você quiser. Porque se você não for livre para criar, não faz sentido você ter o poder de criar, mas você não ser livre para criar. Então você é totalmente livre para criar. E isso cria um problema seríssimo na nossa vida. Mas um problema muito sério. Por quê? Porque como nós acreditamos que Deus é um indivíduo, como nós acreditamos que Deus é um ser, nós achamos que esse ser vai intervir na nossa criação. Que se você cometer um monte de bobagem, se você criar dívidas para você, se você criar um problema de relacionamento, se você fumar a vida inteira, um maço de cigarro por dia, e você tiver um câncer de pulmão, aí você espera que esse indivíduo, essa entidade interceda e venha te curar. E aí nós criamos a grande confusão, que é a nossa relação com Deus, que é uma relação totalmente, não todos, mas a maioria das pessoas tem uma relação totalmente doentia. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu era coordenador de um grupo de família e aí não chovia durante o verão, não chovia, e a soja, o milho começava a secar, e aí a gente fazia novenas. Ia de casa em casa, pedia para que Deus mandasse chuva. Aquilo sempre me perturbou um pouco, porque a gente derrubou todo o mato. A gente acabou com o mato e virou uma plantação só, e depois a gente quer que Deus mande a chuva. O que você precisa entender? Você precisa entender, isso é uma coisa que eu entendi, você tem o poder de criar. E você pode até mesmo criar sofrimento para você. E a maioria de nós só sabe fazer isso. A maioria de nós, o que acontece? Deus é essa manifestação que existe em nós. A maioria de nós, quanto mais você permitir que isso aqui se manifeste através de você, mais bênçãos você vai ter. Agora, quando você fecha esse canal de manifestação, quando você não percebe mais, preste bem atenção que isso vai introduzir algo que eu vou explicar no final, que vai mudar totalmente a sua vida. Quanto mais você se torna autônomo
Quanto mais você se torna autônomo, quanto mais você se identificar com suas crenças, quanto mais você se identificar com sua própria doutrina, quanto mais você se identificar com as suas próprias ideias, mais autônomo você se torna. Você se torna um indivíduo. O que é um indivíduo? Você se separa do todo. E o que acontece? O todo, ele não consegue mais se manifestar através de você. Existe agora a sua própria ordem. Você criou uma ordem para o universo. Você não permite mais a ordem do universo se manifestar. Você não permite mais que isso aqui se manifeste. Por isso que Jesus diz, vocês são homens de pouca fé. Você não tem mais fé, você só se apega às suas crenças, você se apega ao seu conhecimento, você se apega à sua doutrina, você se apega às suas ideias. Essas doutrinas, essas crenças, elas criam a sua ordem, a tua ordem. E essa tua ordem, ela cria uma expectativa. Então você tem a sua expectativa. E o que acontece quando você cria a sua própria ordem? Você cria o caos. Porque a sua ordem, mas você pode criar ela. A sua própria, você é livre. Você é livre para criar o que você quiser. Agora o que acontece? Quanto mais você se identificar com as suas crenças, com o seu conhecimento, quanto mais você se identificar com a sua doutrina, mais você se separa disso aqui. Porque você para de ter confiança na vida. Você perde aquela confiança profunda na vida que os animais têm, por exemplo. Você não confia mais na vida. Você só confia naquilo que você sabe. E que é tão pouco. E quando você não confia mais na sua vida, quando você não confia mais na vida, quando você dita a sua própria ordem, você traça um caminho. E você acha que as coisas precisam acontecer nesse caminho. Vamos supor, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Isso aqui é você, tá? Isso aqui é você. Você acha que você precisa ter dinheiro e que você precisa ser bem-sucedido, tá? Então você vai caminhando nessa direção. Hoje, aqui, você é infeliz. Por quê? Porque você acha que você ainda não tem o que é necessário para ser feliz. Então você está infeliz. E você vai andando aqui e de repente você se desvia desse caminho. E aqui você está todo endividado. Aqui você está talvez desempregado. E o que você faz? Quando você não tem sucesso, você sofre. Literalmente a vida é sofrida. A infelicidade e a frustração, ela aumenta cada vez mais. Mas o que essa infelicidade e esse sofrimento lhe dizem? Só uma coisa. Você saiu do caminho. E ao invés de parar, porque ao invés de parar e se perguntar, por que eu estou sofrendo? O que eu criei na minha vida? Por que eu criei isso que eu criei? Por que eu estou sofrendo? Você simplesmente começa a reclamar. Você se identifica você se identifica com esse sofrimento. E uma vez que você cria uma identidade nesse sofrimento, você nem quer mais parar de sofrer. Porque se você parar de sofrer, quem você é?
Então, você nunca vai aceitar que você se identificou e que você quer ser pobre, que você se identificou e que você quer sofrer. Você nunca vai aceitar isso, você nunca vai dizer isso. Mas você também nunca vai aceitar isso. Então, o que acontece? Vou voltar aqui para o desenho, tá? O que acontece? Quanto mais humano você se torna, mais você se afasta da sua essência divina. Quanto mais humano você se torna, menos fé você possui. Quanto mais você quer impor o seu jeito, mais problemas você cria. Isso é difícil de entender. É difícil de entender que na verdade não existem problemas na nossa vida. Não existe fracasso na nossa vida. Não existe nada. Eu vou explicar isso para você. Agora, preste atenção, vou refazer o meu desenho, tá? Existem, se você analisar, ó, eu não sou pastor, eu não estou pregando evangelho, nada, não estou falando de religião, estou falando sobre se conhecer. E para você se conhecer, você precisa saber quem você é. E você é o quê? Você é a ideia que você tem na sua cabeça? Se você é a ideia que você tem na cabeça, quem é esse que tem a ideia? Então, qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que nós ignoramos quem nós somos em essência. Isso aqui é a essência. Isso aqui é a mente. A essência é Deus. A essência é o todo, ela nos conecta a todos. A mente é pensamento. E aí que entra a questão do tempo. Preste atenção. A mente é tempo. E tempo é limitação, é fragmentação. Deus é todo. Aqui é o eterno. O eterno não é tempo. Isso aqui é atemporal. O que é o atemporal? É a porta estreita que Jesus fala, que nos conduz ao reino dos céus. O que é a mente? A mente é pensamento. A mente é pensamento. O que é pensamento? Pensamento é crença, é condicionamento mental. Pensamento são doutrinas, pensamentos são parâmetros que você usa, para julgar e para conduzir a sua vida. Só que esses parâmetros, eles são seus. Então você tem uma ideia do que é certo e você tem uma ideia do que é errado. Todo movimento da mente é um movimento de desejo e de aversão. Preste atenção no que você pensa. Desejos são as coisas que você quer, aversão é o que você não quer. Quando você tem algo que você quer, você é feliz. Quando você tem algo que você não quer, você se frustra, você fica triste. Então o que acontece? Você tem que entender que a mente é humana. A essência é divina. Mas preste atenção, se a mente é conhecida... O que é a mente? Mente é tempo. O que é tempo? Tempo é passado e futuro. O que é a essência? A essência é o agora. Deixa eu te perguntar, você já deve ter ouvido alguém dizer, viva no agora. O que quer dizer viver no agora? O que quer dizer viver no agora? Alguém de vocês tem ideia do que é o agora?
Não é um clichê, não é uma coisa que todo mundo gosta de falar. Viva no agora, esteja... O que é o agora? Você já se perguntou o que é o agora? O que é o agora? A maioria de nós pensa que o agora é o hoje. Grande maioria das pessoas pensa que o agora é hoje. Outras pessoas pensam que o agora é um tempo entre o passado e o futuro. Muitas pessoas pensam que o passado e o futuro são dois tempos e que existe o presente aqui, que é um tempo entre o passado e o futuro, e que esse tempo é o agora. Muitas pessoas pensam que o agora são as coisas que nos acontecem. Mais evoluído, um terceiro estágio, ele pensa que o agora são as coisas que nos acontecem nesse momento. Mas não é. O que é o agora? O agora é onde aquilo que acontece nos acontece. O agora, na verdade, ele é um estado de espírito. O que é um estado de espírito? É um estado de espírito chamado consciência. O que é consciência? É contemplação. Viver no agora significa viver num estado de contemplação. O que é contemplar? É olhar sem pensar. Isso é contemplação. O André Holz diz, o agora seria a essência. O agora é a essência. O agora é quem você é, para além de tudo o que pode, que é tempo. A forma é tempo, as ideias são tempo. Então, o que é conhecer-se? Preste bem atenção, princípio 12 é o seguinte, é no conhecer-se que reside, o potencial para você realizar tudo o que você quer. Você pode fazer o que você quiser, você pode estudar o que você quiser, você pode ser a pessoa mais genial, com maior conhecimento do mundo. Nada disso se equipara ao fato de você conhecer-se. Conhecer-se como a essência, como o agora. Num estado de contemplação, o estado de contemplação, que é o que você é, porque você não é pensamento, você é contemplação. O pensamento é a serpente do Éden, que te tira da contemplação. A serpente tagarela que te faz comer a fruta do conhecimento, ela é a serpente que faz você sair do estado de contemplação. O estado de contemplação é o que te faz viver do reino dos céus. E quando você vive no estado de contemplação, você substitui o conhecimento da mente, que é um conhecimento dedutivo e intuitivo. Preste bem atenção, isso é importante você entender. Vocês estão entendendo que isso é um pouco mais complexo do que geralmente você vê por aí, mas o que você viu até hoje por aí também não resolveu os teus problemas ainda. Então vamos olhar para outras coisas, uma coisa um pouco mais complexa. Mas isso aqui é fácil de entender, porque isso é o que você é.
É só você tirar toda a ramagem, todos os musgos, todo o cipozal que se formou em torno de você. Então preste bem atenção. Isso aqui é a mente. Eu expliquei isso segunda-feira pro pessoal do Clube dos 5%, se não me falha a memória. Isso aí é a mente. Você não é a mente. Você é essa consciência maior, tá? Essa consciência, ela é um estado de atenção. O que é a atenção? É você estar atento. Se você é bem familiar com a filosofia de Jesus, você vai entender que Jesus fala muito de espera. É você viver num estado de espera, mas isso não é aquela espera que a gente faz no aeroporto esperando avião, a espera tediosa. É um estado onde você está alerta, onde você está atento, mas você não pensa. Você não está pensando. Pensar, na verdade, pouquíssimas pessoas pensam na vida. Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo iluminista francês, ele dizia o seguinte: a maioria das pessoas prefere morrer do que pensar, e a maioria morre sem pensar. Isso é verdade. Você acha que você pensa, mas o que você faz não é pensar. É um movimento condicionado da mente. Pensar requer liberdade, requer afastamento. Aí você pensa, mas reflita um pouco sobre aquilo que você chama de pensamento. Aquilo é um processo automático, involuntário, você nem quer estar fazendo isso, mas você se envolve tanto e isso cria aquela tensão, isso vai criando aquilo e a tensão cria mais pensamento e uma coisa alimenta a outra e você vive a vida assim. E é isso que te afasta de Deus. Por isso que algumas pessoas como Santo Agostinho, Meister Eckhart, próprio Tomás de Aquino diziam o seguinte: a própria Madre Teresa de Calcutá, você só pode encontrar Deus no silêncio. Quando Jesus nos ensina a orar, ele não diz para a gente ficar por aí rezando em voz alta. Ele diz, não, entre para o seu quarto, feche a porta, ore em secreto, que o Pai que vive em secreto, o que é isso tudo? É o silêncio. Mas não é o silêncio da ausência de barulho, é o silêncio da mente. O que é a serpente tagarela que nos afastou de Deus no paraíso, que tirou a intimidade? Deus não é uma figura, Deus está dentro de você. Ele quer se manifestar através de você, mas você precisa permitir isso. E para você permitir isso, você precisa abrir mão de quem você é. Mas e qual é a recompensa se eu não abrir mão disso? Você sofre. Você vive no inferno. Você não tem paz, você não tem sossego. É um tormento atrás do outro. Você está no inferno. E como é que você sai do inferno? Como é que você sai do inferno? Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. O que seria perdoar? Perdoar é aceitar. E quando você aceita, o que você faz? Você abre mão do que? Dos teus parâmetros de julgamento. Você abre mão de todo o seu conhecimento. Você achou que aquela pessoa não merece o perdão. E aí agora você tem que abrir mão daquilo que você acha. E quando você abre mão, quando você aceita, a aceitação, ela te tira do tempo. Quando você... Porque o que acontece? O que é a mente? Olha como isso é genial. O que é a mente? A mente é resistência. A mente é resistência. O que é resistência? A resistência é uma não aceitação. E o que é a não aceitação? É o sofrimento psicológico.
Por que você sofre? Pensa num sofrimento que você sente. Qualquer sofrimento, está chateado com sua mãe, você sofre. Você tem um filho ou um amigo drogado, dependente químico e você sofre. Você não se dá bem com seu pai e você sofre. Você tem uma pessoa doente na família e você sofre. Você está endividado e você sofre. Você está solteira ou solteiro e você sofre por causa disso. Pense qualquer sofrimento que você tem. E aí eu te pergunto, o que você não aceita que cria esse sofrimento? Você não aceita que seu pai seja do jeito como ele é. Você não aceita que sua mãe tenha dito aquilo para você. Você não aceita seu marido do jeito como ele é. Você não aceita que seu primo está drogado. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo isso é, e aí você acha que tinha que ser diferente. Por isso você sofre. E essa não aceitação é o não perdão. Você não perdoa. Perdoar não é essa atitude de uma autoridade moral que as pessoas acham, eu vou perdoar, mas só dessa vez. Não, o perdão, ele nunca é em relação ao outro. O perdão é em relação a ti mesmo. Tu nunca... olha a arrogância, a prepotência de você querer perdoar uma outra pessoa. Você tem que perdoar a si mesmo, por não aceitar a outra pessoa como ela é. A não aceitação, nasce de um julgamento. Você julga que a outra pessoa deveria ser do jeito como você acha que ela deveria ser. Você não permite que a outra pessoa seja do jeito como ela é. Ela pode talvez ter um problema muito sério, ela caiu nas drogas e você se acha no direito de condenar ou de achar que ela não deveria ser assim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nenhuma resistência pode solucionar um problema. Nunca a resistência soluciona um problema. A resistência, por que nós resistimos tanto? Porque a resistência reforça o falso eu. Quanto mais você resiste às coisas, mais você fortalece a sua estrutura mental, que é o seu condicionamento. E quanto mais, e aí você pode entender o nosso falso eu como o diabo. Mas não o diabo que nós aprendemos culturalmente, mas o diabo que nos mantém longe de Deus. O que nos mantém longe de Deus não é uma força maligna ou um anjo caído. Você é esse anjo caído. Você é um sopro divino que assumiu uma identidade própria e agora você está vivendo como se você fosse essa identidade própria. E aí, acaba surgindo no mundo a maldade, que vem da inveja, a inveja vem da insatisfação, vem do ressentimento. E qual é a prova que eu tenho disso? É muito simples. Se você pegasse e tirasse todos os seres humanos do planeta Terra, vamos supor, você tem imaginação, imagine comigo. Se nós fôssemos todos nos mudar para Marte, e nós deixássemos esse planeta sem um ser humano, e se nós voltássemos daqui e a gente tivesse uma vida lá de 300, 400, 500 mil anos, ou de 500 anos, e daqui a 500 anos nós voltássemos para cá, o que teria acontecido com o planeta? Ele teria se tornado mais bonito ou mais feio? A única coisa feia que nós iríamos encontrar são os vestígios da nossa existência. Não existe maldade
fora do ser humano. E a maldade, ela não é, preste bem atenção, a maldade, ela não é uma escuridão, como a gente imagina. A maldade é a própria inconsciência. Você não tem consciência de quem você é, você perde essa consciência de quem você é. E quando você perde essa consciência de quem você verdadeiramente é, você começa a criar maldade. E essa maldade, ela tem escalas. Numa escala pequena, a gente mente, a gente fofoqueia, a gente cria intrigas, a gente odeia algumas pessoas. Numa escala um pouco maior, existe a violência física. A gente dá um tapa em alguém, existe a violência psicológica, tu humilha a pessoa, tu coloca a pessoa para baixo, tu tira a pessoa do eixo. E essa maldade, ela vai aumentando. No nível bem um pouquinho maior, existe a violência da morte, do assassinato. Num nível ainda maior, você encontra as guerras e tudo mais. Mas tudo isso nasce da onde? Tudo isso nasce da falta de compreensão de quem nós somos. Quando você se afasta daquilo que é divino em você, quando você assume o aspecto humano, você se torna uma pessoa extremamente perigosa. E essa pessoa extremamente perigosa, ela tem um nome, é o falso eu. O falso eu é uma mentira que você cria sobre si mesmo. Você cria uma mentira sobre si e aí você esquece quem você verdadeiramente é. E você passa a viver essa mentira. E essa mentira, quando você passa a viver essa mentira, você se sente tão inseguro, tão vulnerável, tão vazio, que você começa a fazer loucuras para preencher satisfazer essa invulnerabilidade, essa insegurança, esse sentimento de incompletude. Você não se sente pleno, e aí você se sente tão vazio que você se apega a uma outra pessoa, você se apega tanto a essa outra pessoa, que se essa outra pessoa se sentir sufocada e querer sair, você declara uma guerra contra essa pessoa. Você está entendendo? Aí você tem crianças com essa pessoa e você está pouco se lixando com essas crianças, você quer mesmo se vingar, você quer acabar com o pai dessas crianças. Por quê? Por causa da incompletude que você sente, porque você não sabe mais quem você é, e aí agora você sentiu essa completude na outra pessoa. Aí você acha que você não é ninguém. Você tem esse sentimento de que eu não sou ninguém. E aí alguém é promovido no trabalho, você imediatamente começa um mutirão, um ataque contra essa pessoa. Por quê? Porque você não sabe quem você é. E você se sente tão pequeno que você não suporta ver a felicidade do outro. Tudo isso porque você não se conhece. Então a maldade, e isso é chocante, isso deixa as pessoas doidas, as pessoas loucas. Por quê? Porque se tu tiver consciência disso, alguém vai morrer. E quem vai morrer? O falso eu. E o falso eu é uma criatura, ele não quer morrer. Então ele vai... Existe todo um conjunto de artimanhas, e por isso que quando Jesus se refere ao diabo, existem algumas referências que ele faz. Uma são as tentações no deserto. Deus foi meditar, foi jejuar no deserto, e o que aconteceu? Apareceu o demônio, mas olha as tentações do demônio. O reconhecimento, transforme esse pedaço de pedra em pão. O poder, eu te dou todos esses impérios.
E todas essas coisas são tentações que nós temos o dia inteiro. Todo dia nós somos tentados com essas coisas. Só que nós só conseguimos sobreviver a essa tentação se nós não perdermos a compreensão da essência daquilo que nós somos. E nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque tudo que nós analisamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós é filtrado pelo condicionamento que é o nosso falso eu. Então ele está no governo, é difícil tirar ele no governo, porque é ele que faz as leis, é ele que interpreta as leis. Mas se você conseguir começar a entender isso, ele também é muito fácil de ser substituído. Por quê? Porque ele é falso. E aí quando Jesus se refere numa outra passagem, por exemplo, quando ele diz em relação a quem é verdadeiramente o demônio, ele diz que ele é o pai da mentira. Por que ele é o pai da mentira? Porque ele nasceu de uma mentira, ele é um falso eu, e tudo que vem dele é mentira, ele mente desde o início dos tempos. Essa mentira é a ilusão da nossa falta de importância, da nossa falta de sentimento de plenitude, de abundância e essas coisas. Ele mente que você não é ninguém, ele mente que você é incapaz, ele mente que você precisa de algo para ser feliz, ele mantém toda essa estrutura para te manter sempre buscando. E não importa o que tu alcança, ele não se satisfaz com isso. Por quê? Porque ele não se mantém, o falso eu, ele não se mantém com coisas. Preste bem atenção. O falso eu, ele não se mantém com coisas. Por quê? Porque o que é o falso eu? O falso eu, preste bem atenção como o que é o falso eu. Isso aqui é fundamental. O falso eu é o seu passado, é o conhecimento do passado. Você pega o conhecimento do passado e você forma uma noção de eu. Então, eu sou o meu passado, eu sou isso. Eu sou os traumas, eu sou o condicionamento, eu sou a educação. Então, eu sou isso, tá? Quando você assume essa identidade que você extrai do passado, você se esquece, porque agora você é alguém. Esse sou eu, isso sou eu. E você esquece a sua essência. O que é a sua essência? É aquilo que você era antes de você ter um passado. Você esquece essa essência. Quando você esquece dessa essência, isso deixa um vazio, isso deixa a sensação de incompletude. Você não se sente mais completo, você não se sente mais pleno. E quando você sente essa incompletude, você não pode senti-la no passado e você não pode senti-la no futuro. Você sente essa incompletude onde? No agora. Então, no agora, você sente a incompletude de você estar desconectado da sua essência. E o falso eu, que é esse eu que você criou e que por você ter criado ele, você se separou da essência, esse falso eu, ele sente essa incompletude. Só que, e ele sente ela agora, só que como ele é forma, e a incompletude é não forma, ela é espírito, ela não tem forma, ela é como o céu, ela não tem forma. Ele não entende que o falso eu, ele não entende para você se sentir completo, você tem que abandonar o falso eu. O falso eu, ele não entende isso. E ele diz o seguinte: você está se sentindo incompleto agora. Você tem que ir para o futuro. Lá você vai ter
X, Y, e isso vai te fazer sentir completo. Só que presta atenção, o futuro ele não existe, ele é uma projeção da nossa mente. É uma projeção. O futuro é uma projeção da nossa mente. Tu nunca vai viver no futuro. Quando o futuro chegar, ele vai ser um agora. E nesse agora, não importa o que tu alcançar, tu ainda vai sentir a incompletude, porque a incompletude que você sente, ela não nasce da ausência de coisas. Ela nasce do fato de você ter comido o fruto do conhecimento. O conhecimento sempre é passado, todo conhecimento sempre é passado, não existe nada que você ainda não viveu que você conhece. O conhecimento é sinônimo de passado. E quando você se identifica com o passado, você comeu a fruta do conhecimento. O passado é o conhecimento. E aí você se separa, você perde a intimidade com Deus. Deus só pode ser sentido na sua essência. E mesmo ali, o falso eu, ele cria um falso Deus, que é uma ideia, um Deus conceitual. Não é um Deus vívido, não é um Deus que se manifesta agora, mas é uma ideia distante, de alguém que está distante, de alguém afastado de você. E por isso você nunca vive no agora. Você sempre está correndo do futuro. A vida, preste bem atenção, a vida é agora. Nunca houve um segundo da sua vida que não fosse agora, e nunca vai haver um segundo da vida que não seja agora. Então a vida acontece sempre no agora. E quando você está insatisfeito, infeliz, revoltado com o agora, você está insatisfeito e revoltado com a vida. E quem é vida? Deus é vida. Por isso que quando você se identifica com um falso eu, você não vive a vida, você vive um mundo conceitual, que é o passado e o futuro. Você sempre vive, cuida da mente. Eu disse antes, a mente ela é pensamento. Quando você pensa, você sempre pensa no passado e futuro. Esse movimento mental, ele é o falso eu. O falso eu é o movimento da sua mente, aquele movimento, a voz na sua cabeça, incessante. E quando você vive no pensamento, você não consegue viver no agora. O agora, ele é atemporal, ele é contemplação. Aqui, você vive só com o conteúdo da sua mente. E você cria e recria o tempo todo o conteúdo da sua mente. Quando você sair da sua mente, quando você viver nesse estado de contemplação, a vida ela começa a se manifestar através de você. Aqui você sempre está correndo atrás da vida, para ser feliz, para ser pleno. Mas preste atenção, o que cria isso que você chama de futuro é o seu estado de consciência do agora. E se nesse agora você está infeliz, está insatisfeito, está frustrado, a tendência é que você repita isso para o resto da vida. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você já está infeliz? Há quanto tempo você já está correndo em direção ao futuro para ver se lá você encontra alguma coisa que possa te preencher? Há quanto tempo? O que é conhecer-se? O que é conhecer-se? Conhecer-se é entender que você não é o pensamento. Você é aquele que pensa, é o estado de contemplação. Quando você vive dessa consciência mais profunda, o que acontece? Os problemas desaparecem. Por quê? Porque não existe problema. Ah, como assim? Estou devendo 8 milhões para o banco.
Será que isso não é um problema? Claro que não é um problema. Isso é só um problema porque você acha que isso é um problema. Mas por que isso é um problema? Isso é um fato. O problema é a história que você conta sobre isso. Eu não sou mais ninguém, eu vou ter que trabalhar a vida inteira. O que o meu vizinho vai pensar? Mas isso não é o mais importante. O mais importante significa você entender o quanto você se desviou do caminho a ponto de você se meter numa enrascada dessa. O que faria alguém se meter numa enrascada dessas? Por isso que buscai primeiro a sua essência, aquilo que é eterno em você. Preste bem atenção. As pessoas pensam que a vida é o oposto da morte. E não é. A vida é eterna. A vida nunca morre. Como assim? O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. A vida não tem oposto. A vida não tem oposto, a vida é eterna. Como é que a vida poderia desaparecer? A vida é o sopro divino. Então o que você precisa entender? Você precisa entender, se você quer ser bem-sucedido, e se você quer se sentir pleno, com paz de espírito, abundante, você precisa entender que é no conhecer-se que existe o potencial para você realizar tudo o que você quer. Por quê? Porque é da não forma que tudo que assume forma acontece. Isso aí eu poderia ficar falando 20 dias sobre isso. Mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte. As pessoas me perguntam muito, eu não vou fazer uma aula sobre isso, porque amanhã nós vamos voltar, a não ser que vocês queiram muito que eu continue esse tema aí. Eu posso falar uma semana inteira sobre isso, se vocês quiserem. Se vocês querem muito, aí vá lá na postagem do princípio de hoje e escreva lá. Se tiver 4.000 comentários, 5.000 comentários, continue isso. Mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda, as pessoas dizem assim, subconsciente. Tá bom. É verdade que nós temos condicionamento, que nós temos condicionamento que é inconsciente. Eu mesmo falei isso quando eu disse para vocês, eu estou explicando por que não existe subconsciente. Isso tudo e não me leve a mal, eu sou formado em filosofia e eu pesquisei psicologia da cognição, filosofia da mente, eu conheço muito mais sobre Freud, Jung e todas essas pessoas do que você possa imaginar. Eu não falo deles, mas eu conheço, estudei muito a fundo isso. O que eu quero que você entenda? Sim, quando eu contei a história do padre, que ele disse que é mais fácil um rico entrar, um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no céu, eu disse que aquilo me condicionou inconscientemente a ser pobre. Então, como eu vou dizer que não há subconsciente? Não existe subconsciente. Existe condicionamento mental. Mas esse condicionamento mental é bobagem. Por quê? O que as pessoas geralmente tentam fazer? Aí vamos supor que isso aqui são a sua mente, e a sua mente está cheia de crenças e tudo mais. Então tem 1 milhão de crenças aqui dentro. Todos nós temos isso, tá? Então, é verdade que isso existe. Você tem um monte de condicionamentos e a maioria deles são inconscientes. Isso é verdade. É verdade também que 95% das pessoas são um reflexo dessas crenças, desse condicionamento. Por quê? Porque todas as suas escolhas, todo o seu pensamento, ele nasce desse condicionamento. E a sua realidade, ela é criada pela ação que nasce da sua escolha. E a sua escolha nasce desse condicionamento. Isso é verdade. Agora, o que eu descobri
que poucas pessoas, mas quase zero pessoas no mundo sabem, mas algumas mais espertas que eu, mais inteligentes do que eu e mais 1000 vezes maiores do que eu, essas pessoas, elas descobriram uma coisa que eu descobri também. Preste bem atenção. Como você vai entrar dentro desse labirinto e você vai identificar um pensamento que te prejudica e você vai mudar ele? Como você vai fazer isso? Isso aqui, como você vai, vamos supor, então aqui tem o consciente, que é essa pequena, não, consciente é essa parte aqui, que tem esse movimento mais imediatista da mente, que é esse movimento mental, que as pessoas chamam de pensamento, e daí existe aqui uma outra parte, e existe uma parte bem inconsciente, que é o subconsciente. Napoleon Hill fala muito sobre isso. Então o que acontece? Como tu vai, preste atenção, como tu vai saber o que está aqui no subconsciente? Como tu vai saber o que está no subconsciente? Ah, eu posso fazer uma hipnose, eu posso fazer uma meditação. Agora, como tu vai saber que aquilo que você, e eu já fui hipnotizado, aquilo que você extrai dessa hipnose é realmente algo que aconteceu? Como você vai saber se isso não é uma indução? E outra coisa, mesmo que você faça isso, como você vai saber se... Vou encurtar o caminho, porque nós estamos com pouco tempo. O que é o falso eu? O falso eu é a identificação com isso aqui. Então, se você quer fazer uma transformação na sua vida, você tem que não entrar na sua mente e querer mudar a mente para que você tenha resultados melhores. Você precisa transcender a mente. Você precisa entender que você é a consciência, que é muito maior do que a mente. Quando você transcende a mente e você se torna a consciência, tudo isso aqui desaparece. Porque como é que você sabe se existisse um subconsciente? Como é que você sabe o que existe no subconsciente? O subconsciente ele só tem importância se ele se manifesta no agora. Então, se você sair da mente e você viver num estado de contemplação, a contemplação ela te conecta com o agora. E aí você vai entender tudo que você tem no subconsciente, porque ele vai se manifestar agora. E quando você tem consciência das suas ações, daquilo que você vive no agora, você pode mudar o agora, é muito mais simples, é muito mais eficaz. Aqui você só quer aprimorar o falso eu. É como se você fosse uma lagarta e você quisesse aprimorar o teu estado de lagarta. Eu quero ser uma lagarta que performa melhor. Eu quero ser uma lagarta com mais resultado. Eu quero ser uma lagarta mais veloz, mais ágil. Eu quero ser uma lagarta mais eficiente. Tu pode fazer tudo isso, mas tu continua sendo uma lagarta. Tu continua sendo um falso eu. Você quer ser uma lagarta ou você quer passar pelo processo de metamorfose? Você quer transcender o estado de lagarta e se tornar algo completamente mais transformado. Isso aqui é você sendo humano, sendo eu, sendo um falso eu. Isso aqui é você passando pelo processo da metamorfose. Você se transforma completamente. Uma lagarta, por mais veloz que ela seja, ela não consegue dar um salto de meio metro. A borboleta, ela é leve, ela voa. E você está nesse mundo não para se tornar uma lagarta melhor.
Você está nesse mundo, tornar-se uma lagarta melhor é desenvolver, aprimorar cada vez mais o teu aspecto humano. E você pode aprimorar ele tanto quanto você acreditar. Só que quando você morrer, todo o aspecto humano desaparece. E aí você faz o processo da metamorfose igual, você abandona tudo isso. É uma compreensão completamente diferente da vida. Nós não estamos aqui remendando, colocando remendo novo em roupa velha. É uma transformação completamente diferente, de uma proporção inusitada, onde você elimina o mal, não combatendo o mal, mas você transcendendo aquilo que produz, aquilo que cria o mal. E esse é o nosso próximo estágio como evolução humana. Existem 3 estágios nesse processo. O instinto, que é o nosso lado animal, o racional, que é o nosso lado humano, e o intuitivo, que é o nosso lado divino. A gente tem essa concepção tradicional de Deus e de diabo, de assumir um aspecto divino, mas a gente gosta de dizer da boca para fora, porque a gente vive no mundo conceitual, a gente gosta de dizer que a gente é filho de Deus. Cara, se eu sou filho do meu pai, eu tenho que honrar o meu pai. E eu tenho que viver de acordo com ele. Não de acordo com ele, mas eu tenho a minha genética nele, eu não posso mudar isso. Então, se você é filho de Deus, existe algo de divino em você. E cadê isso? Cadê isso? Entendeu? Alguém está dizendo consciência é respiração na filosofia yoga. Não é verdade, pode ser na filosofia yoga. Mas a respiração, que é uma coisa tão simples, você só pode respirar agora. Todas as coisas da natureza, elas só podem ser feitas agora. Então, quando você presta atenção na respiração, você sai da mente. Você não consegue prestar atenção, por isso, presta atenção, você não pode pensar no agora. Você não pode pensar sobre a respiração. Você pode pensar sobre a respiração, sim, mas você não pode pensar sobre a respiração e respirar ao mesmo tempo. Estão entendendo? Nós ainda não conseguimos deixar de ser um ramo cortado da videira. Nós vivemos como se fôssemos um ramo cortado da videira que se esqueceu da videira. Josi, intuitivo é o máximo. Racional é a mente. Instinto é o mais primitivo, é o animal. O agora só pode ser contemplado. A contemplação, e todos nós fazemos isso. Você já viveu várias vezes no agora. Quando você se depara diante de uma coisa que você nunca viu, você entra no agora. Por quê? Porque você não tem um rótulo para colocar nisso. E se tu vê uma coisa que você viu hoje pela primeira vez, tu vê ela 10 vezes, aí você já tem um rótulo para isso. Você já passou do mundo da vivência para o mundo conceitual. Isso é a tua natureza. Você é isso. E enquanto você não entender isso, você continua não sendo quem você verdadeiramente é. Está muito claro também na história da caverna, do mito da caverna de Platão. E vou te dizer uma coisa, não pense que você queira sair da inconsciência.
Você não quer sair da inconsciência. Não tem nada a ver com parar a mente, Simone. Você não consegue parar a mente. Você só consegue ser consciência. O que é ser? E isso aí é na filosofia. Se você estudar a filosofia como um todo, nós tivemos Descartes dizendo que eu penso, logo eu existo. Foi uma das maiores bobagens que alguém já pôde dizer. Eu penso, logo eu existo. Aí chegou Jean-Paul Sartre, 300 anos depois, e disse: a consciência que diz eu penso não é a mesma consciência que pensa. Então você não é o pensamento. A grande sacada que você precisa fazer, você precisa separar consciência da mente. A consciência é uma coisa, a mente é outra. Quando você se identifica com o falso eu, você é só mente. O que é transcender a mente? É você perceber a consciência que existe para além da mente. Mas não dá para ensinar tudo hoje, tá? Não dá para ensinar tudo hoje, numa live só, vou cansar vocês. Preste atenção, eu hoje vou sortear, vou fazer um sorteio diferente, tá? Para quem comentar lá na postagem do princípio de hoje, eu vou sortear amanhã um livro. Você tem que marcar 3 pessoas e você pode escolher um desses 4 livros, eu vou mandar ele na sua casa, tá bom? Você pode escolher qual desses livros você quer. Para participar do sorteio, o sorteio sempre é feito, publicado nos meus stories, e para você participar do sorteio é só marcar 3 pessoas, tá bom? Se vocês querem continuar esse tema profundo, querem explodir com a cabeça, comentem lá, mas tem que ser muito comentário, senão amanhã a gente continua com a nossa programação normal, trabalhando coisas mais simples, mais aplicáveis, tá? Obrigado pelos badges aí, selo, tá bom? Tamo junto, amanhã, a live é mais tarde, tá? Amanhã eu tenho a aula do clube, amanhã a aula vai ser 22 horas, vou preparar um conteúdo mais curto. Ó, não dá para fraquejar, porque a live ser 1 hora mais tarde e você não está presente. Não dá para fraquejar, aí você perdeu. E na terça-feira volta ao normal. Nós estamos no dia 12 e são 35 dias. Parabéns para quem está comigo. Tamo junto. Não tem volta. Você não tem mais volta. Você pode até parar de assistir essa série, mas você vai ficar se torturando pro resto da vida. Você entrou num caminho que não tem mais volta. A mente, quando ela se expande, a consciência, quando ela emerge, não há mais como voltar a um processo antigo. Então você foi longe demais para o bem geral da nação. Tamo junto.